Sensational. Quer aparecer no próximo vídeo? Comente no chat. A partir de hoje, todo primeiro comentário em cada resumo vai ser pontuado e aquele que obtiver mais pontos ao final do mês vai receber um Pix entre 50 e 100 reais. Nesse anime recap, Anlin é um órfão solitário que perdeu sua mãe em um acidente de carro e herdou as dívidas de jogo de seu pai. Enquanto comemorava seu 18º aniversário, Deus invadiu seu apartamento e o teletransportou para o mundo espiritual. Deus lhe concedeu o sistema do Deus da Guerra, que liberaria seu potencial divino, desbloqueando uma habilidade especial para ele subir de nível mais rápido do que todos neste mundo. E por causa de seus olhos espirituais, Deus lhe deu uma carta de recomendação para estudar na melhor academia de magia. Mas antes de partir, Deus perguntou se Anlin realmente valia a pena fazer isso por ele, mas saiu voando rindo, feliz por finalmente se livrar de sua maldição de azar. O espírito do sistema do Deus da Guerra apareceu e ordenou que ele ajudasse o humano preso dentro do portal de teletransporte. Anlin levantou a mão e tentou absorver a enorme energia, mas a garota mais bonita apareceu de dentro do portal e pisou nele. Ela o ajudou a se levantar e se apresentou como Shaolin, mas disse que eles precisavam se apressar, então ela o puxou para dentro do portal. Anlin percebeu que sua vida finalmente estava prestes a melhorar. Dentro da academia de magia, eles notaram que todos estavam correndo para fazer o exame de aptidão, um teste que determina a classe de uma pessoa de 1 a 100 ao tocar em um espelho chamado monólito divino lustroso, e viram um homem chamado Tia liberando a maior aura. Em seguida, foi a vez de Shaolin, e ao tocar no monólito, ela liberou uma enorme quantidade de energia descendo dos céus. Ela também foi designada para a primeira classe, mas finalmente chegou a vez de Anlin. Ele entregou a carta de recomendação ao instrutor, que ficou chocado ao descobrir que era de Mestre Lu, o lendário mestre que alcançou a imortalidade acima dos deuses. O instrutor de numerologia avaliou seu poder e anunciou a todos os seus colegas que Anlin traria milagres que chocariam o mundo espiritual. Todos os colegas começaram a gritar seu nome. E Anlin sabia que finalmente se tornaria o protagonista de um anime. No entanto, este é um anime chinês, então ele alcançou o maior milagre de todos. Ao longo de toda a história, ele é a única pessoa que nunca teve nenhum poder mágico, e mesmo assim vai entrar na classe mais alta. Todos os estudantes ficaram indignados, e um deles gritou que ele era um trapaceiro e queria lutar com ele, mas Shaolin o agarrou e começou a voar, pedindo desculpas por ter atraído todo esse ódio sobre ele, mas prometeu que o protegeria a partir de agora. Mais tarde naquela noite, Anlin investigou seu sistema do Deus da Guerra para ver como poderia subir de nível. O sistema lhe deu uma lista de missões de trapaça que o ajudariam a subir um ano de nível ao completar algumas tarefas. A primeira missão envolvia o anfitrião completando 10 flexões, então Anlin as fez com facilidade, imediatamente. O sistema o elevou de nível e o atualizou para o primeiro estágio, e sua força aumentou dramaticamente, permitindo-lhe fazer flexões com um único dedo. Para a segunda missão, ele precisava fazer 10 mais 10 flexões, então Anlin completou as 20 flexões. Ele subiu de nível para o segundo estágio imediatamente, e a próxima missão era fazer 10 vezes 10 flexões, e Lin as completou em velocidade humana devido à sua nova força. Para atualizar para o quarto estágio, ele precisava fazer 10 elevado a 10 flexões, um total de 1 bilhão. Anlin percebeu que isso levaria 1000 anos fazendo isso, então o sistema ofereceu uma dica. Shaolin poderia ser capaz de lhe dar algum conselho, então Anlin decidiu sair para encontrá-la. Ao sair de casa, ele estava feliz por ter um sistema de nivelamento tão incrível, mas um espião misterioso tentou emboscá-lo. Com seus olhos espirituais, Anlin rapidamente usou seus reflexos para desviar dos golpes. A velocidade do inimigo quase sobrecarregou Anlin, e mesmo que ele pudesse ver a trajetória dos golpes, bloqueá-los ainda o fazia colidir com a cerca. Com um impulso de velocidade, ele desapareceu e começou a confundir seu oponente, aparecendo ao lado dele para desferir um golpe devastador. Ele perguntou ao homem por que ele o emboscou, e percebeu que era Dabao, o cara de antes. Dabao se perguntou como Anlin já havia alcançado o terceiro estágio e ativou um talismã. O sistema o alertou que sua vida estava em perigo, e a energia do talismã o impediu de se mover. O sistema o incentiva a usar uma última opção arriscada. A energia do selo se dispersa pelo campo, e Dabao envia mana em direção a Anlin, mas um golpe de espada destrói. Shaolin aparece e impede que ele se mova, e Anlin fica animado ao vê-la. No entanto, eles ouvem a voz de um homem gritando por Anlin, e veem o verdadeiro Dabao tentando desafiá-lo. Chocado com o que estão testemunhando, o impostor desaparece na frente de Shaolin e tenta atacá-la. Mas Anlin bloqueia o golpe. Uma aura vermelha aparece, absorvendo a energia do oponente, e Anlin ativa seu portal celestial, permitindo que Shaolin ataque o oponente, forçando-o a fugir. A reação do movimento destrói o núcleo de Anlin, e ele luta para respirar, pensando que vai se quebrar. Dabao finalmente encontra Anlin para desafiá-lo, mas Shaolin infunde o medo de Deus em sua alma, e ele foge. Ela diz a Anlin que cuidará dele. Ele responde que vai romper o quarto estágio.
我感觉我好像可以哈。E ela fica feliz por ter ouvido errado. Eles olham juntos para o céu, e ela pede desculpas por colocá-lo em perigo. Ela revela que veio para esta academia por uma razão. Sempre quis obter os poderes para proteger alguém e deseja proteger Anlin até o dia em que ele se torne incrível. Ele promete que não cometerá erros, e Anlin segura sua mão. O status do vínculo deles aumenta para 60%. E o status de amor à primeira vista muda para dormir na primeira noite. E minhas piadas provavelmente estão te assustando, mas está tudo bem porque Anlin tem o maior poder. No dia seguinte, Anlin luta para se manter acordado. O medo de ser emboscado por outra pessoa o manteve acordado a noite toda. E quando tentou contar ao instrutor, ela o alertou que ele é o inimigo de todos, e que ela também será extremamente rigorosa com ele. Ele percebe que as pessoas estão falando de maneira sorrateira, e o sistema o incentiva a usar seus olhos espirituais para ouvir melhor. Cada um deles quer espancá-lo, e eles querem roubar Shaolin dele. Na aula, Anlin fica chocado ao perceber que o instrutor é uma professora, mas então a waifu número 2 entra na cena. Anlin fica surpreso por não conseguir ver o nível dela, e Shaolin fica feliz que ele só se importe com o nível dela e não com sua beleza. Anlin olha melhor e pensa que a quer em seu harém. Ela passa por ele e lhe dá um olhar afetuoso, ou Shaolin está ficando enciumada. Shaolin entra na sala, e o cara atrás deles pensa que quer experimentar o outro lado por um dia, porque um homem por dia mantém o médico afastado. E essas rimas ridículas provavelmente estão te confundindo. Shaolin lhe dá um olhar frio, e Anlin pensa que é injusto, pois todos têm rostos bonitos, mas ele diz a Shaolin que ela também é atraente, e que ele não está com ciúmes dela. Shaolin não esperava essa, e a aula começa. Todos começam a meditar, e Anlin não tem ideia do que está acontecendo, mas ele usa seus olhos espirituais para ver as auras deles levitando em direção aos céus. É uma pena que ele não consiga aprender, mas Shaolin promete que vai tutorá-lo depois da aula e lhe dará uma lição muito prática de anatomia. Durante o dia, Anlin se pergunta por que todos os seus instrutores são objetos inanimados, mas finalmente a senhorita Enredo Gigante entra, e Lin fica feliz ao ver algumas pernas caminhando. A instrutora o nomeia representante da classe. Eles aprenderão sobre o mundo mortal, e ela dá a todos um telefone, dizendo para brincarem com seus celulares pelo resto da aula. Anlin percebe como todos estão distraídos, e fica irritado porque não está aprendendo nada. Ela diz para ele ficar feliz que eles só estão jogando o dia todo, mas Anlin gostaria de estar aprendendo algo. O curso de numerologia começa, e o instrutor finalmente começa a ensiná-los como uma aula de verdade. Ele então diz que todos irão dormir durante a aula inteira e escrever seus sonhos. Ele conta até 13 e Anlin começa a adormecer. Mas as últimas palavras que ouviu do instrutor foram que um banho de sangue o aguardava ao acordar. Anlin tenta recuperar a consciência ao ouvir a voz celestial de uma mulher, mas quando acorda, vê Shaolin tentando despertá-lo. Agora é a aula de magia, e o instrutor vai realizar um duelo mágico para ajudar todos a cultivarem sua magia. Anlin percebe que todos vão tentar derrotá-lo. O instrutor chama Shen, o monitor da turma, e em seguida chama Anlin para o duelo. As palavras do professor de numerologia finalmente fazem sentido, e ele caminha em direção ao desafio. Shaolin o interrompe e começa a tentar lutar contra Shen no lugar de Anlin. Ela lança uma bola de fogo, mas Shen a bloqueia com a mão nua. Sua agilidade permite que ela recue com um chute. No entanto, depois que ele bloqueia o golpe, ela se afasta rapidamente para tentar flanqueá-lo com suas chamas, mas ele se esquiva graciosamente e contra-ataca. Ela continua tentando atacá-lo sem parar, mas a agilidade de Shen impede todos os seus ataques. Uma aura de fogo envolve seu corpo, e ela voa para o céu, criando uma fênix das chamas. Shaolin avança em direção a Shen, mas ele ativa sua habilidade secreta, e uma cúpula de água se forma, impedindo que Shaolin penetre. O sistema informa a Anlin que ele deve observar atentamente. Usando seus olhos espirituais, ele percebe uma fraqueza na formação. Shaolin dispara uma chuva de bolas de fogo e avança para quebrar a cúpula. No entanto, Shen diz que ela não cultivou o suficiente, e seu círculo mágico se ativa acima de Shaolin, esmagando-a com um ataque gravitacional. Anlin corre em sua direção, utilizando o portal celestial e lançando uma explosão massiva de energia. Shen fica chocado ao ver que Anlin ainda está de pé, e Anlin lança uma aura vermelha em sua mão. Shen diz para ele se render, mas Anlin pensa que dar um único soco evitará que ele receba 100 socos. Ele lança a monosfera em direção a Shen, mas este desvia com facilidade. Shen reúne suas correntes mágicas e restringe Anlin junto com Shaolin. O círculo gravitacional se ativa novamente, forçando Anlin ao chão. No entanto, ele sorri, quebrando as correntes. Shen percebe a destruição em sua formação e percebe que era o plano de Anlin o tempo todo. Lin destrói as correntes com um brilho dourado, atingindo o quarto estágio no meio da batalha. Ele perde o equilíbrio, e o sistema informa que, a partir de agora, subir de nível será diferente. Para os níveis 5 a 7, ele precisará obter 10, 10 mais 10, e depois 10 vezes 10 pedras espirituais. O professor dispensa a classe, e Shen se aproxima dele, dizendo que o ajudará a avançar em sua cultivação.
Caso precise de ajuda, aproveitando a oferta, Anlin pergunta se pode receber 130 pedras espirituais, e Shaolin acha embaraçoso que ele esteja pedindo dinheiro aos outros. Isso é novidade para Anlin, então ele se desculpa rapidamente, mas Shen segura sua mão, entrega-lhe 1000 pedras espirituais e sai como um verdadeiro Giga Chad. Ele pergunta a Anlin se ele também é um nerd militar no fórum Burning Ironform, e revela que é o submoderador. Este cara é literalmente o moderador do Reddit, então a janela de status aparece, dando a eles o status de amigos inseparáveis. Com o cara no harém de Anlin, a segunda interessada amorosa se aproxima e se apresenta como Suzu. Anlin pergunta se ela poderia ser sua namorada, mas ela o rejeita porque ele é muito feio e diz que esperava que pudessem ser amigos. Anlin tenta disfarçar e manter a compostura, mas o status forma seu vínculo, dando-lhe o status de preso na zona de amizade. A batalha pela liberdade está próxima, e o sistema do Deus da Guerra dá a Anlin uma missão especial. Se ele conseguir se classificar entre os 50 primeiros, o sistema lhe dará uma chance de obter um item mítico aleatório na singularidade inicial. No entanto, se Anlin falhar, ele será transformado em uma linda garota por um ano. Ele é a única pessoa no mundo com essas condições, e não pode rejeitar a missão a menos que obtenha a segunda condição. Anlin acorda de repente do pesadelo e percebe que não pode continuar procrastinando. Então ele consome imediatamente todas as pedras espirituais, subindo 3 níveis no processo. Com sua nova super velocidade, ele tenta criar uma estratégia para conquistar a batalha pela liberdade e investiga o mapa. Haverá mais de 50.000 pessoas lutando, e ele percebe que está basicamente jogando Fortnite na vida real. Mas com suas habilidades atuais, sua posição no ranking está perto do fundo do poço. Percebendo quão deprimente é sua situação, ele pensa que precisa começar a se preparar para se tornar uma garota. Então, no dia seguinte, ele pergunta a Xialin se pode se tornar a melhor amiga dela. Ela fica enojada com a ideia, e ele tenta disfarçar como se estivesse brincando, sabendo quão estranho ele acabou de soar. Todos os seus amigos se perguntam por que ele tem agido de forma estranha ultimamente, mas Anlin está cansado de tanto constrangimento e dor. Ele pede ao sistema para lhe dar qualquer missão para que ele possa continuar mantendo sua dignidade. Por causa de sua determinação, o sistema lhe dá sua próxima missão. Para alcançar o 8º estágio, ele deve derrotar um oponente do 9º estágio, mas Anlin pensa que seria impossível derrotar alguém como Xialin. Enquanto isso, ele decide completar algumas missões secundárias para aprender magia em nível divino. Uma delas envolve coletar a essência da montanha. Mas como ele nunca ouviu falar disso, ele tenta pensar em uma maneira de enganar o sistema. Para alcançar o 9º estágio, ele pensa em fazer Xialin perder para ele de propósito. Então, na manhã seguinte, ele tenta pedir ajuda a ela. Xialin diz que está disposta a fazer qualquer coisa para ajudá-lo. Afinal, ele a salvou inúmeras vezes, e no coração dela, ele é a melhor pessoa que existe, aflito após ouvir suas palavras. Ele hesitantemente pede a essência da montanha em vez disso. Depois de falhar, ele tenta pedir ajuda a Shen, mas ele recusa, dizendo que só revelaria sua fraqueza para um ataque surpresa porque são melhores amigos de batalha. Nas palavras dele, Anlin soube que nunca poderia trair um amigo de batalha, então decide pedir mais uma vez a Xialin. No lugar mais bonito do campus, Anlin se ajoelha e diz a Xialin que está querendo lhe dizer isso há algum tempo, mas queria reunir coragem primeiro. Ela pergunta o que é. Xialin se pergunta se ele está mentindo porque está muito nervoso para se confessar e começa a corar quando ele termina de falar. Ela diz que, claro, ele pode atacar sorrateiramente. Desculpe. Quis dizer que ela diz que ele pode atacá-la sorrateiramente. Naquela noite, Shen acha que Anlin definitivamente pode derrotá-la, mas quer prepará-lo ensinando a ele seus movimentos secretos. A primeira técnica será amarrá-la como se fosse 50 tons de cinza. Durante o encontro no dia seguinte, Anlin diz a ela que está pronto para o ataque sorrateiro, mas ela se levanta e vai embora antes que ele se aproxime demais. Ela trouxe as essências que ele pediu, mas ele vê sua posição vulnerável e ativa sua magia, amarrando-a com suas correntes. Sensational. Ele tenta explicar o mal-entendido, mas ela foge gritando, e ele pensa que nunca mais vai lavar as mãos. Ela se vira e joga o presente que trouxe para ele, chamando-o de idiota. Ele volta para Shen e chora por ter sido tão estúpido. Depois de terminar de chorar, ele viu as informações que Zael preparou para ele. Enquanto as lia, ele comeu a essência da montanha. Vendo o rastreador de localização que ela criou para poder protegê-lo, ele gostaria de não ter sido tão idiota e quer ir se desculpar. Mas seu estômago começa a doer porque a essência está tentando desintoxicar seus intestinos.
No banheiro, o sistema de status informa que ele terá diarreia pelos próximos 13 dias, a batalha pela liberdade será em 10 dias, então ele terá que lutar contra outros enquanto limpa seu corpo. Enquanto isso, Zayol se pergunta se ele vai se desculpar por suas ações, então ela acaba tentando ficar acordada a noite toda. Na manhã seguinte, Enlin questiona todas as decisões de sua vida e deseja não estar vivo. Na escola, Enlin está ausente em todas as suas aulas, e Zayol ouve todos zombando dele por ser um covarde preguiçoso. Shen vem perguntar por que ele faltou às aulas e pensa que um demônio interior o está impedindo de sair. Então começa a cantar seu Sutra do Coração para tentar expulsar os demônios. A onda de energia se espalha pelo campo, e a limpeza de Enlin começa a acelerar. O que diabos estou assistindo? A taxa de sua limpeza aumentou dramaticamente, mas ele implora Shen para continuar voltando e fazendo isso todos os dias. No entanto, Shen decide continuar cantando, e os intestinos de Enlin começam a ser completamente devastados. Ele ajusta a música como se fosse um DJ, esmagando a mente de Enlin. 陈哥，谢谢你，你真是我的天使。 Após alguns dias com Shen tentando curar seu amigo do demônio interior, Zayol ouve a dor de Enlin, mas decide ignorá-lo porque ele ainda não pediu desculpas. Enlin liberou fertilizante suficiente para alimentar uma floresta inteira, mas quando chega o dia da batalha, Enlin ainda não terminou a purificação. Com 3% restantes na barra de status, um cão gigante aparece e cheira seus intestinos. Ele se apresenta como Dabai e sabe que Enlin está lutando, então tenta curá-lo para que ele se sinta um pouco melhor. O ancião mais velho se apresenta e explica as regras das batalhas. Uma luz dourada será lançada ao redor deles como proteção, teletransportando-os de volta à segurança se sofrerem danos suficientes. Ele os envia para o campo de batalha. Enlin é lançado do ônibus de batalha, e Dabai vê que ele foi teletransportado para perto de Enlin, chocado por ele já ter alcançado o 7º estágio. Ele implora para que Enlin seja gentil com ele, mas Enlin se aproxima com uma intensidade ameaçadora. No instante em que ele sacou a espada, Enlin a destruiu com a mão nua e está desapontado por ele não carregar o que todo homem precisa: papel higiênico. Ele se afasta em direção ao pôr do sol, mas Wei vem por trás e pergunta sobre a localização de Enlin. Dabai engana Wei e diz que ele foi para o outro lado. Percebendo a insinceridade em sua voz, Oh shit, here we go again. Ele ordena a Dabai que reúna todos os estudantes mais fracos para que ele possa eliminá-los. Ao mesmo tempo, Zayalen tenta localizar Enlin, jurando que não o procurará até que ele a procure. No fundo de alguns arbustos, Enlin tenta finalizar o último ponto percentual, mas um dos estudantes o localiza e tenta desafiá-lo. Enlin implora por mais 5 minutos, mas um grupo de 4 estudantes aparece com ressentimentos por terem sido derrotados por Enlin. Como a primeira pessoa que se aproximou não tinha ressentimentos contra ele, eles a nocautearam instantaneamente. Enlin tenta sair dessa situação, então pergunta se eles prefeririam lutar entre si primeiro, para que o vencedor fique com todo o dinheiro. Enquanto eles se enfrentam, Enlin faz o possível para terminar a barra de progresso e finalmente atinge 100%. Ele aprendeu a habilidade divina Punho de Tremor de Montanha. Ele acorda como um novo homem, reencarnado por dentro com uma tranquilidade serena. Neste mundo, ele fez amigos e começou uma nova vida. Quem diria que a diarreia poderia transformá-lo em um filósofo? Eles correm em sua direção, mas com sua nova habilidade, ele lança um golpe cheio de energia mágica contra eles, destruindo-os instantaneamente. Por ter derrotado uma pessoa do 9º estágio, a missão foi concluída, e o sistema o promove para o 8º rank. Ainda assim, com sua posição atual no fundo da tabela, ele não tem como alcançar o top 50 se não continuar se aprimorando. Para aprender a próxima habilidade divina da Terra, ele deve ascender ao pico da Rocha Negra, mas se ele deseja alcançar o 9º rank, deve derrotar 10 oponentes do 9º estágio. Vendo a altura da montanha, ele se pergunta como poderia subir lá, mas Dabal vem correndo em sua direção. Ele quer a ajuda de Enlin e o leva de volta a uma caverna secreta. Dentro, toda a turma de 100 estudantes se reuniu, um total de 291 pessoas. Ele implora a Enlin para eliminá-los pacificamente, pois ele é uma pessoa com um coração fraco, então Enlin agradece por serem tão gentis. Com alguns socos energéticos, ele elimina todos os estudantes, subindo 40.000 posições no ranking. Mas, antes que ele possa aproveitar toda a glória, Frozone aparece e está pronto para aniquilar Enlin. Mas uma chama roxa de mana incinera seu oponente em segundos. A fonte desse imenso poder era Lute, uma das portadoras da carta de recomendação de um deus. Ela é a deusa número 1 da matança. Ela voa ao seu lado e pede para que ele jogue um jogo com ela. Mas quando Enlin lhe diz para parar de brincar, ela libera sua enorme energia mágica para incinerar uma árvore, colocando medo nele. Sem outra escolha,
ele concorda em jogar com ela, então ela pede para jogar League of Immortals. Mas ele tem um déjà vu de um jogo semelhante que tem um herói guardião estelar que se parece exatamente com ela. No entanto, ele diz que gostaria de jogar, mas as condições dela para jogar são que ele deve responder 100 perguntas corretamente. Se ele conseguir, ele se tornará um membro do clube de lute. Ele pensa que ela é psicopata, mas acabam se divertindo juntos respondendo todas as perguntas. Para a pergunta 18, ela pergunta quem é mais bonita, Xiao ou Hazuzu. Ele se esforça para pensar na resposta certa. Suzu. Que dificuldade! Até Lu está irritada porque achava que Xialin era sua namorada. Ela vê que ele está dizendo a verdade e explica que tem a capacidade de detectar mentiras a partir da aura da pessoa. Ela então pergunta se ela é mais bonita que Xialin, e Anilin admite que ela é mais bonita. Para a última pergunta, ela pergunta se ele preferiria ser um mortal feliz ou um mago poderoso e solitário. Pensando em sua vida solitária anterior e na quantidade de amigos que fez agora, ele não se importa se tem poderes ou não, ele só deseja tornar o mundo um lugar melhor. Lu o parabeniza por se tornar o primeiro membro de seu clube, mas ela não permitirá que ele vá embora. Ela quer que eles continuem jogando juntos pelo resto do torneio, e o sistema o lembra da penalidade de se transformar em uma garota se ele concordar. É impossível para ele eliminar 10 inimigos do 9º estágio, então sua única opção será subir na Ilha do Céu. Lu diz para ele vir logo, mas ao ver sua varinha, ele tem uma ideia genial e pergunta se poderia montar em sua varinha a noite toda. Desculpe, quero dizer que ele diz que quer levá-la a um lugar bonito, o topo do pico da montanha. O sistema aumenta o vínculo deles para 40%, dando-lhes o status de cavaleiros de varinha longos e difíceis. Xialin se pergunta como ele conseguiu subir lá, e o gigante monstro de biscoito aparece, dizendo que em vez de biscoitos, ele quer o número 2 de Anilin. Ele pergunta o que isso significa, e revela que Anilin tem lutado para limpar seus intestinos nos últimos 10 dias, permitindo que Xialin finalmente perceba o verdadeiro motivo pelo qual ele não veio pedir desculpas. Mas, justo quando ela sorri para si mesma, Vei se aproxima e ameaça de derrotá-la. Enquanto isso, Anilin está montando na varinha dura de Lu até chegarem ao topo da montanha. O sistema começa a absorver o poder da Terra para que ele possa ser mais forte que um cultivador de nutrição espiritual. Com 24 horas restantes, o sistema recomenda que ele pense em uma forma de emboscar Lu, mas ele vê que tem outro inimigo esperando por eles. Shen Shen se apresenta e se vai, dizendo a Anilin que o tem esperado todo esse tempo, e desaparece diante de seus olhos, lançando um feitiço em Tulum. Ela não se lembra mais do que aconteceu e diz a Anilin para começar a jogar logo. Eles passam a noite toda jogando League of Immortals e ela joga com seu personagem favorito. Eu sabia que ela era Lux. Após perder todos os jogos, ela começa a reprogramar o jogo para desbloquear algumas habilidades de trapaça e diz a ele para enfiar sua varinha nela o mais forte que puder. Lu revela que seu objetivo é criar uma empresa de jogos no mundo mortal, e Anilin promete que ajudará a ter sucesso. Mas a janela de status revela que restam apenas 5 minutos até a conclusão de seu cultivo. O sol nasce diante deles, e enquanto Lu sorri, o sistema o avisa para se preparar para a emboscada. Lu revela que nunca se divertiu tanto na vida e pergunta se eles são amigos. Ele diz que os considera amigos, e ela lhe diz que está feliz por ele ser seu primeiro amigo. Ela nunca teve família e foi tratada como uma ferramenta a vida inteira. Anilin promete que nunca a abandonará e quer ficar com ela até mudarem o modo como o mundo funciona. Ela acha que suas palavras são as mais doces que já ouviu, se fossem sinceras, mas lembra que pode discernir a verdade. Desde que chegaram ao topo da montanha, sua aura tem estado turva, e se ele estava apenas cultivando, ela ainda não entende porque ele estaria praticando o tempo todo. O sistema suspende sua absorção para que ele possa dizer a verdade, e Anilin vai em frente e a revela. Ele tem cultivado seu poder para poder emboscá-la. Usando seus olhos, ela pode ver que ele está dizendo a verdade. Ela se afasta dele e convoca sua varinha mágica, lançando uma luz gigante, seu flash supremo. O sistema finalmente completa o aprendizado do novo feitiço, a arte divina do Lótus da Terra. Anilin grita para ela simplesmente acreditar nele. A energia mágica de sua habilidade ilumina todo o campo e destrói todas as defesas dela. Ela lança sua varinha mais uma vez, enviando um corte em sua direção para jogá-lo de volta contra a árvore. Apontando sua espada para ele, ele promete que foi apenas um acidente, e ela vê que ele está dizendo a verdade. Ela pede para ele explicar porque tem mentido para ela o tempo todo, e ele revela que tem um segredo que nunca contou a ninguém antes. Dentro de seu corpo, ele tem um sistema secreto que age como um software, e quer que a barra de progresso esteja cheia. Quando isso acontecer, ele vai subir de nível. Ela fica furiosa por ele ter ficado irritado com ela por trapacear. Quando ele mesmo tem trapaceado o tempo todo, ele agradece por entender sua situação e tenta fugir, mas ela lhe dá uma faixa de cabeça feminina, dizendo que isso lhe dará imunidade contra ataques espirituais. A única coisa que ela ainda queria saber era se ele estava sendo honesto sobre ser seu amigo. Ele confirma.
No entanto, ela sabe que sua amizade era sincera e está feliz por ter encontrado um novo amigo. O sistema fortalece o vínculo dele com Lu para 80%, dando-lhes o status de amigos de diarreia. Sério, que sistema amaldiçoado é esse? É pior do que os fãs falsos se infiltrando entre nós, então me ajudem a confundir todos eles e destruir esse sistema amaldiçoado, spamando rasgue o papel higiênico nos comentários. Os fãs falsos nunca esperarão por isso, enquanto caem do céu. O sistema alerta que com seu novo poder, ele tem 91% de chance de alcançar o top 50, mas enquanto ele caía, um ataque mágico foi lançado contra ele e o atingiu. O número 1 concorrente, Wang, grita para Shen Shen aparecer para que possam resolver o duelo de hoje. Se ele continuar tentando evitá-lo, Wang promete destruir todos os estudantes no campo. Enquanto isso, o rastreador de Anilin é ativado para notificá-lo que Xialin está em perigo. Eles subjugaram o cachorro e encurralaram Xialin. Wei ordena que ela se afaste de Anilin, mas ela diz a ele que seu ódio nasce da inveja e que ele não vale nem um dedo de Anilin. Enfurecido pela declaração dela, Wei prepara sua magia para destruir Xialin, mas Anilin voa do céu, criando uma névoa enquanto resgata ambos. Os capangas de Wei estão prontos para atacá-lo, mas o raio de Wang finalmente atinge, eliminando milhares de estudantes com um único feitiço. Um raio é lançado em direção a Shen Shen, mas seu impacto não afeta sua meditação. Anilin conseguiu sobreviver ao ataque graças à sua faixa de cabeça, mas sua durabilidade se desgasta. Ele vê que Dabai está gravemente ferido, e Xialin explica que Wei também era a pessoa que se disfarçou de Dabao para emboscá-lo. Depois de ouvir isso, Anilin se posiciona resolutamente diante de seus inimigos, desaparecendo em direção a seus capangas para derrotá-los com um único golpe, com Wei sendo a única pessoa restante. Xialin revela que ele também foi a pessoa que colocou uma recompensa em sua cabeça, então Anilin o soca até a inexistência. Com todos os capangas derrotados, Anilin finalmente terminou as missões aleatórias de nivelamento. Alcançando o 9º estágio, Xialin acha que está prestes a dar-lhe um grande golpe. Ele se desculpa por não ter conversado com ela antes e ela aceita seu pedido de desculpas. Mas Wang anuncia que destruirá todo o campo se Shen Shen não aparecer em 3 segundos, enquanto ele conta até 1. Suzu aparece e Wang pensa que encontrou o amor de sua vida, mas ela o chama de feio e nojento. O dano emocional causa um golpe crítico. Então Shen o restringe com suas correntes, mas ele se solta facilmente. Os ataques de Suzu têm quase nenhum efeito em seu corpo invencível, então Shen tenta lançar sua habilidade final com toda sua força. Ele pede a todos no campo para oferecerem seus poderes e os absorve, mas seus esforços são em vão, pois Wang se liberta com facilidade e anula os ataques de Suzu. Wang pergunta se ela gostaria de sair com ele após a batalha, mas ela enfia a lança na cabeça dele porque prefere a morte a falar com ele. Shen ri dele, mas seu tom zombeteiro o enfurece, levando a liberar seu poderoso golpe. A besta divina voa em direção a Shen, e mesmo que ele tente bloqueá-la com seus escudos, as habilidades de Wang o sobrecarregam, destruindo suas barreiras e derrotando-o. Os raios começam a atacar todos os estudantes novamente, e, no momento em que um deles está prestes a atingir Anilin, Shen o destrói com a ponta do dedo. Em menos de um segundo, Shen pergunta se ele aprendeu aquele movimento, e desaparece novamente. O sistema aparece novamente, informando que restam apenas 5 estudantes, e suas chances de alcançar o top 50 são de 1 em 10.000. Se ele deseja vencer, deve derrotar Wang. Ele diz a seus amigos que eles podem acabar chamando-o de irmã em breve, como Pablo Vittar, e grita para Wang enfrentá-lo. Zayol diz para ele parar de ser tão imprudente, mas ele a soca no estômago para eliminá-la e enfrenta Wang, afirmando que será ele quem o derrotará. Após não encontrar Shen todo esse tempo, Wang coloca toda sua energia no golpe, e o status avisa Anlin que seu ataque possui poder ameaçador de vida. Mas Anlin já sabia disso e diz a Dabai para esperar do lado de fora. Por quê? Afinal, está é a luta de Anlin. A feroz besta divina do relâmpago avança do céu em direção a Anlin, e ele acerta seu soco de tremor da montanha. Mas a habilidade de nível divino não tem efeito. Sem esperança, ele fecha os olhos com o dragão se aproximando dele e se lembra das palavras de Shen pedindo para prender o movimento. O sistema o parabeniza por desbloquear o pacote dos dedos que dividem os céus, e ele o ativa imediatamente. A luz atravessa os céus e o corpo de Wang é teletransportado para o meio do campo de recuperação. Ao mesmo tempo, Anlin foi queimado até virar carvão, mas alcançou o 2º lugar, e Liu se perguntou se Anlin estava apenas facilitando para ela, porque ela não podia mais intimidá-lo. Após essa batalha, Anlin não recuperaria sua consciência por 10 dias, mas quando finalmente acordou, todos tentaram passar um tempo com ele até que se recuperasse, e o sistema o premiou com uma liga lendária por completar a missão, junto com a técnica Almig por ser amado por todos, e centenas de presentes de todos os seus amigos na escola.
Um mês depois, o principal revelou que o Senhor dos Demônios havia conseguido escapar de seu selo para o mundo mortal, e todos os estudantes sussurravam sobre como Lin havia substituído o lugar de Wei, causando-lhe um aumento de raiva. Ele se lembrou de ter encontrado Wei e gritado com ele por não conseguir manipular o sistema para que ele fosse enviado na missão. Mas Wang convocou seu dragão mágico divino e esmagou Wei, dizendo-lhe que ele não pode se comparar aos poderes de Anlin. O mais velho anunciou que os 3 discípulos que irão para o mundo mortal serão Anlin, Shaolin e Shen. Com todos aclamando como o maior homem vivo, Anlin decidiu liberar seu novo plano genial e lhes disse que criará sua própria criptomoeda para o maior golpe de todos os tempos. Ao mesmo tempo, Blue veio revelar que eles começarão um time de esportes, mas enquanto falava para a multidão, Shaolin se lembrou da faixa de cabeça que estava usando e percebeu que estava sendo enganada o tempo todo. Quando o festival terminou, Wei viu como todos glorificavam Anlin, mas havia uma coisa que o consolava. Mas antes de Wang deixá-lo naquela noite, revelou que a única coisa que aguardava Anlin no mundo mortal era a morte certa. Mesmo assim, ele chorou ao perceber que agora era irrelevante. Então o sistema premiou Anlin com um dos poderes mais fortes, a habilidade de chorão, porque ele fez um de seus inimigos chorar. Blue chegou e começou a falar sobre como eles se tornariam milionários após enganar todo mundo, e Shen percebeu que Shaolin estava muito ocupada sendo enganada, então decidiu se afastar. Mas Shaolin notou que Blue lhe deu um pequeno anel e pediu para ele usá-lo o tempo todo. Assim que ela se foi, o instrutor de numerologia apareceu diante de Anlin, mas ele lembrou que esse desgraçado só lhe trouxe notícias que destruíram sua vida, então fugiu antes de ser amaldiçoado mais uma vez. Após desaparecer, Shaolin perguntou ao instrutor de numerologia se ela poderia saber o que ele iria dizer a Anlin. Deixando chocado, no rasgo dimensional, Blue implorou para que ele comprasse uma placa de vídeo para mineração de Bitcoin. Então ele disse que ia minerar algo diferente com sua broca antes de se afastar. Mas Shaolin ainda se sentia inquieta. Ela se lembrou do professor de numerologia dizendo que a jornada de Anlin seria repleta de perigos inevitáveis e morte, tanto no passado quanto no futuro. Todos os seus esforços se tornariam fúteis, como se fossem uma gota d'água na chuva. Ela viu como um espírito quase o consumiu, mas Anlin lhe perguntou se ela estava bem, então ela fingiu que estava. Shen abriu o portão dimensional entre os mundos, mas braços rosas saíram de dentro para arrastar Anlin, e Shaolin pulou para se agarrar a ele. Seus amigos tentaram correr para protegê-lo, mas Shen lhes disse que ele seria quem iria atrás deles e desapareceu no rasgo. Shaolin continuou tentando acordar Anlin, mas os braços começaram a se envolver em torno dela, a fazendo perder a consciência. O sistema do Deus da Guerra tentou avisá-lo de que sua vida estava em perigo, mas o despertou de volta para a consciência. Ele viu como estava caindo do céu e tentou se agarrar a Shaolin, mas o sistema disse que sua vida estava em perigo e começou a contar regressivamente de 10 enquanto ele caía do céu como um meteoro. No último instante, ele ativou sua magia do Lótus da Terra, e uma flor estava em clímax até ascender da terra e se transformar em um espírito imortal. No entanto, Anlin passou por ela e, enquanto caía, sugou a flor para dentro de si antes de colidir. O impacto permitiu que Shaolin finalmente acordasse. E Shen desceu rapidamente para garantir que ambos estivessem seguros e curou Anlin assim que chegou perto dele. Ele estava contente por estarem seguros, mas Anlin implorou para que ele penetrasse suas costas com os dedos mais uma vez. Shaolin estava com raiva por ele querer todos os personagens do show, exceto ela, mas ouviram a voz de uma garota chorando. Então Anlin tirou um espelho e percebeu que uma flor estava chorando acima dele. No entanto, ela desapareceu quando um grande navio de guerra apareceu, e a garota comandando o navio se apresentou como Tian e os comandou a embarcar. Dentro da fortaleza, Anlin tentou se apresentar como líder dos mensageiros divinos, mas ela riu na cara dele, chamando-o de bastardo fraco e feio. No entanto, essas palavras não agradaram Shaolin, e ela perguntou por que ela os convidou se não eram bem-vindos. Tian se levantou, dizendo que não os convidou, mas os comandou a entrar, e os chamou de insetos impotentes. Shaolin ativou suas chamas para atacar Tian, mas Tian respondeu convocando seus chicotes ao redor dela. Então, antes que as coisas se agravassem, o sistema do Deus da Guerra disse a Anlin para ativar sua técnica Umig para suprimir suas almas. Enquanto estavam prestes a lançar um ataque contra o outro, foram congelados em seus lugares naquele momento. No entanto, a fonte dessa energia era a magia de Chan, e ele disse a Tian que poderia prendê-la de mais maneiras do que uma. Então pediu seu número de telefone e realmente conseguiu. Chan disse a Shaolin para evitar arriscar sua vida por uma discussão, e Tian sentiu suas comportas se abrirem com sua maturidade. O edifício ao redor deles começou a tremer, e Tian disse a Anlin que o mundo deles estava em perigo apenas por causa deles. Uma semana antes de entrar no mundo mortal, o sistema do Deus da Guerra perguntou a Anlin se ele estava feliz por voltar para casa, mas ele revelou que estava com medo. No entanto, ele jurou proteger Shaolin. Então o sistema disse que sempre o apoiaria se ele estivesse em uma situação perigosa e lhe pediu para nunca se perder antes de devolver sua alma ao corpo. O espírito desejava que Anlin se tornasse a pessoa original que ele era.
porque para ele, o espírito prometeu mudar todo o mundo. Quando finalmente chegaram à sede do complexo, Tian os apresentou ao líder do seu exército, que os acolheu como presidente da aliança. Yuan, quando ouviu esse nome, Anlin lembrou-se de que ela era sua ídola esmagada antes de reencarnar, e ejaculou nas calças. Xiaolin revelou que ouviu falar sobre os ataques de alma dela, e Anlin lhe contou que ela atormentou sua alma por anos. Coitada de Xiaolin, ela literalmente não consegue parar de ser fodida. Xiaolin disse a Anlin que o homem à sua frente seria difícil de enfrentar, mas Anlin estava tendo dificuldade com outra coisa. Yuan revelou que todos estavam reunidos ali porque iriam embarcar em uma missão para eliminar o culto demoníaco. No entanto, ela cresceu dizendo-lhes que eram fracos e inúteis, então apenas os trouxeram ali para mandá-los de volta para casa. O portão de teletransporte se abriu, e Yuan disse a Anlin para transmitir uma mensagem para ela do mundo mortal, e essa mensagem era que os cultivadores nunca seriam bem-vindos de volta a esse mundo. Após ela soltar essas palavras, no entanto, os alarmes começaram a soar com o nível de Deus do Sangue, então Anlin implorou a ela para ajudá-lo se pudesse. Mas Xiaogo lhes disse para voltarem para casa e lançou um ataque de água contra eles. Imediatamente, Shen liberou uma barreira para defendê-los do ataque e desafiou o diretor para uma batalha para ajudá-los nessa luta. Após soltar essas palavras, o sistema disse a Anlin que ele deveria assumir o lugar de Shen e fingir ser fraco. Então lançaram um ataque surpresa para dominar seu inimigo. Então, após revisar suas habilidades, Anlin concordou e decidiu assumir o lugar de Shen na luta. Assim que enfrentaram um ao outro, Tian gritou que seria sua oponente e o chutou para longe, teleportando-se para continuar batendo nele sem chance de escapar, mas Anlin conseguiu pousar, segurando seu punho como uma criança. No entanto, ela o lançou para longe e avançou com o punho para explodir todo o chão abaixo dele. Assim que ele recuperou a posição, Anlin ativou seu portal celestial, e quando Tian tentou atacá-lo, todo o poder dela foi absorvido em seu portal. Ela saltou para trás para liberar seu feitiço final e o lançou em direção a Anleit. Mas tudo foi absorvido com sua habilidade. Com toda a energia que consumiu, Anlin entrou em posição de corrida e saltou em direção ao diretor com seus punhos que faziam o chão tremer. Mas antes que o homem pudesse contra-atacar, Anlin ativou sua habilidade de chorão, forçando o homem a lembrar do dia em que sua esposa foi violada por um caminhão. Justo antes do golpe aterrissar, Yuan correu para desviar o golpe com seu punho e tentou acalmá-lo. Mas Anlin subiu em cima assim que sentiu ela. Yuan ficou chocada com seu poder, mas disse que se ele conseguisse resistir ao ataque de alma dela, ela o deixaria passar. Mas Anlin lhe perguntou se ela poderia ser mais simpática porque ele era fã dela há anos. Então ela prometeu recompensá-lo com um serviço para fãs se ele tivesse sucesso. Nice. Com um único movimento, ela lançou seu ataque de alma contra ele. Enquanto a energia transbordava em sua direção, Tian tentou se lançar no ataque, mas Anlin a agarrou enquanto ela desmaiava e hesitou até ativar sua técnica suprema. Diante de seus olhos, Anlin desceu do céu com uma aura celestial, e o sistema do Deus da Guerra informou que seu desejo se tornava absoluto neste mundo quando ele ativava essa habilidade. Assim que ele aterrissou, Shigo pediu desculpas pela forma como tratou, mas Yuan admitiu sua derrota e agradeceu a ele por tê-la vencido. Anlin perguntou a ela sobre seu serviço para fãs, então ela perguntou o que ele queria. Quando ele hesitou porque poderia ser demais, ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele e que mimava seus fãs. Yes! 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 Eu simplesmente não acredito. Eu não acredito que é só isso, pô. Coitada de Zayao, quase teve um ataque cardíaco por causa dessa situação. Shigo prometeu cuidar de tudo e pediu a sua filha para se dar bem com seu futuro marido antes de enviá-los pelo portal. Anlin desbloqueou duas novas conquistas: fazer com que aqueles que te odeiam odeiem a si mesmos e fazer com que seu ídolo se torne seu fã. Como recompensa por seus esforços, Anlin recebeu visão divina de nível perfeito, permitindo-lhe ver através de qualquer coisa neste mundo. Quando chegaram ao esconderijo do culto demoníaco, Tan disse a ele que estavam apenas ali para reconhecer a área e determinar o número de inimigos, mas Anlin percebeu uma névoa perigosa se aproximando deles. Então Tan tentou ativar um feitiço e escanear com seu celular, enviando o alerta de perigo para o restante da instalação. Zayao tentou se voluntariar para ajudar Anlin, mas depois que o diretor rejeitou sua distração, ela lembrou das palavras do instrutor de numerologia e implorou novamente para se juntar a Anlin na batalha. No meio da névoa tóxica, um grupo de pessoas com relógios avançados se aproximava lentamente da localização de Anlin. Então Tan tentou recuar e se agarrar a Anlin, mas ele não se moveu. Ele começou a usar sua visão perfeita para ver os inimigos dentro da névoa e ativou sua magia da terra para evitar que a névoa se aproximasse mais deles. Sabendo que não suspeitariam dele ao mergulhar, Anlin ativou sua magia de lótus e entrou na névoa, mas quando Tan tentou entrar depois dele, ele voltou e a puxou enquanto corria para longe. Havia 4 inimigos de nível Deus entre eles, mas quando ela se perguntou o que deveriam fazer, ouviu-os gritando de dor. Anlin revelou que ele não apenas fez com que começassem a chorar, mas também fez com que tivessem diarreia. Que combinação lendária!
Quando eles estavam tentando se aproximar dele, as velas dele se apagaram, e Anlin pediu desculpas por arruinar sua fonte de luz. No entanto, 3 deles convocaram suas asas e começaram a voar, mas antes que pudessem atacá-lo, ele usou sua magia de chorão para fazê-lo chorar no lugar e fugiu. De volta à base, Yuan rejeitou o pedido de Xialan e Shen para ajudar Anlin, mas enviou 2 mestres lendários da magia da terra em seu lugar. Mas antes que pudessem partir, Xialan implorou para ir com eles. Então o diretor disse a ela para parar de brincar e ordenou a um dos homens que atacasse. Assim que ele lançou sua magia, Xialan criou uma barreira para bloquear o ataque. Enquanto ela lutava, Shen se perguntava por que ela estava tão persistente. Então ela revelou que a vida de Anlin estava em perigo e implorou para que ele acreditasse nela. Após ouvir essas palavras, Shen ativou sua magia para facilmente derrubá-los e disse que ofereceria sua cabeça se essa missão falhasse por causa deles. Antes de pular no Rift, assim que ele saiu, o sistema de alerta disparou novamente, e o outro lado foi invadido por uma garota com penas negras. Então Yuan enviou todos os reforços para aquele campo após ver aquelas asas. Um dos soldados tentou entrar no campo, mas antes que pudesse passar, o homem foi congelado no lugar. Nenhuma das magias deles teve chance contra o poder mágico que surgiu, e uma mão rasgou contínuo espaço temporal para criar um portal e inundar toda a instalação com uma névoa escura. A demonia de asas negras apareceu e ficou feliz por ter garantido mais 7 sacrifícios, porque agora só restavam 3. Enquanto isso, os demônios bobos ainda estavam chorando enquanto balas marrons choviam do ar, e Shaolin finalmente se reuniu com Anlin. Ele se perguntou como Shaolin sabia que estava em perigo, mas antes que ela pudesse revelar a verdade, Tian recebeu um alerta dizendo que o sinal da base havia sido apagado. Todos olharam para Anlin em busca de orientação, mas ele estava muito deprimido para se concentrar na batalha, pois nunca mais teria serviço para fãs. Tem que ter mais. É inadmissível isso aqui. Ele pediu para que todos ficassem em silêncio porque ouviu algo, mas quando virou a cabeça, um pé acertou seu rosto e o arrastou para o céu. O anjo lançou um golpe mágico diretamente em seu crânio e o deixou cair para que os outros lançassem ondas sonoras em seus ouvidos. O choque o deixou inconsciente, então Tian ativou suas correntes para prender um dos anjos e a cortou. Os outros 2 mantiveram Tian distraído. Então, enquanto Anlin caía, Shaolin correu para frente e saltou para pegá-lo no meio do ar, mas notou que o 4º membro estava rindo enquanto lançava um raio na direção deles. O corpo caiu sem sinal de vida, então a raiva de Tian cresceu enquanto ela corria para destruir o homem, mas seu raio a derrubou antes que ela pudesse se aproximar. O homem começou a rir dela, mas Tian caiu diretamente em cima dele e tentou cortá-lo. Shaolin tentou salvar Anlin, mas quando o vampiro apareceu e gritou para ela, viu o anjo carregando Anlin para cima, e, quando estava prestes a mordê-lo, Anlin ativou sua técnica suprema, forçando todos os anjos a perderem sua vontade e dando a Shaolin a chance de cortá-la. Eles se perguntaram se Anlin estava bem, mas antes que ele pudesse voltar para eles, um portal apareceu no espaço e 2 braços agarraram Anlin, tirando de Shaolin. Quando a escuridão se estabeleceu, o anjo estava convocando uma enorme esfera de energia escura, dizendo a seu Deus que tudo estava finalmente preparado. Com Anlin deitado no centro da esfera, o sistema do Deus da Guerra tentou acordá-lo, chamando de Titã Anlin e tentando criar a faísca que o despertaria. Ao socar seu rosto, ofereceu-lhe a oportunidade de desbloquear um código de trapaça, e ele concordou em trapacear o máximo possível. Então o sistema lhe disse para ativar o anel que Liu lhe havia dado. Disse-lhe para gritar Garoto da Luz, transforme-se. Mas Anlin achou isso muito brega. No entanto, decidiu gritar mesmo assim, e o braço de Liu apareceu do portal. Ao mesmo tempo, Shaolin caiu após não conseguir alcançar Anlin, mas o vampiro veio para mordê-la, então Tian correu com toda a sua velocidade para derrubá-la. Os outros 2 anjos correram em direção a ela, e sua mente estava completamente perdida. Mas antes que o portal pudesse fechar, Shaolin convocou toda a sua energia e implorou para trazer Anlin de volta. A esfera escura brilhou com matizes roxas e explodiu acima dela, permitindo que o portal se expandisse para Shaolin. Uma garota desceu do céu carregando Anlin, e Shaolin viu ele sendo carregado por Liu até o chão. Ele tentou beliscá-la para ter certeza de que não estava sonhando, mas ela lhe disse que ele poderia beliscar em outro lugar mais tarde e desapareceu instantaneamente. Em segundos, ela cortou os inimigos, congelando-os em pedras de gelo, antes de teletransportar todos para o mesmo rift dimensional e pegar Anlin antes que ele caísse no chão. O anjo demoníaco perguntou a Liu o que ela estava olhando e lançou sua mão em direção à cabeça de Liu para acabar com sua vida. No entanto, a flor apareceu no último momento, gritando que queria um pouco de paz pela primeira vez em sua vida. A chama desviou sua mão. Enquanto o anjo achava que Liu era poderosa, Liu perguntou o que ela estava olhando e cortou sua asa, teleportando-se de volta. Após ver a confiança deles, o anjo revelou que não deixaria nenhum deles escapar e criou uma espada que descia para perfurar sua cabeça, convocando a mágica escura mítica. Os pilares de sacrifício começaram a ativar e ela convocou a espada que desafia o próprio tempo. Quando o parafuso atingiu o chão, uma arma divina apareceu. Tan se perguntou quando ela foi reencarnada em um jogo de League of Legends de segunda linha.
o demônio começou a caminhar em direção a eles, mas quando todos invocaram suas espadas, viram que estavam tremendo de medo. O sistema informou que ele podia desafiar as leis da natureza e até mesmo matar o sistema do deus da guerra. O parafuso foi lançado em direção a Anlin, perfurando-o e teleportando-o ao lado dela, permitindo que ela o esfaqueasse na mão. Do centro, uma energia vermelha começou a consumir Anlin. Então seus amigos correram para salvá-lo, mas um ataque de gravidade os empurrou para baixo e sugou seu poder espiritual. A rainha demoníaca não havia terminado e convocou a terceira arma divina, enviando ondas de gravidade de buraco negro para encapsulá-los em uma cúpula de vidro. Mas com toda a energia, a garota desabou e revelou que a energia liberada dessa formação engoliria todo este mundo e até destruiria as estrelas. Sua missão estava agora completa, mas Louis achou que isso era um absurdo, porque a história não fazia sentido. Ela revelou que Deus a comandou a matar tudo que não era permitido neste mundo. Diante dos olhos de Anlin, apareceu uma mensagem do sistema, pedindo-lhe para sacrificar 1/5 de sua vida por poder absoluto. Enquanto ele dizia sim, uma fada apareceu, rejeitando a oferta, e a aura escura consumiu seus olhos. Dentro de um lago de sangue, Anlin se perguntou para onde ele havia viajado. O sistema revelou que era o mar de sua energia. No entanto, a espada começou a lançar correntes em direção ao seu espírito e começou a deletar o sistema do deus da guerra. A dor de sua separação começou a esmagar Anlin, mas uma fada saltou de dentro, aterrissando. Xiaolin se perguntou qual deus Anlin havia incomodado, mas Xiaolin desabou. Assim como o resto deles, o espírito alertou para não se aproximar, porque se o fizesse, ele seria pego dentro da calamidade que o destruiria. Um raio quase a incinerou, mas lágrimas começaram a fluir de seus olhos. Ela revelou que era de um tempo diferente, um lugar onde Anlin já não existia. Seu nome era Tina, e ela revelou que, no distante futuro, uma calamidade celestial terminou sua vida. Então usou todo o seu poder para voltar no tempo e mudar o futuro. Durante todo esse tempo, ela estava tentando salvá-lo, e o Deus estava perguntando a Tina se ele era digno de fazer isso, antes de rir e voar para longe. Durante todo esse tempo, ela esteve com ele, mas não pertencia a este mundo. Então, porque ela apenas interveio na realidade depois de rejeitar sua oferta, este mundo não a aceitará mais. As memórias dela começaram a desaparecer e mudar. Em cada batalha, mesmo em cada momento que passaram juntos, ela começou a desaparecer de sua existência. Todos os momentos em que a confortou e até mesmo quando começou esta jornada, ela não faria mais parte desses momentos. Isso estava esmagando a mente de Anlin. Pelo menos, ela tentou dar a ele seu poder restante para salvar seus amigos, mas Anlin não conseguia aceitar a ideia de ver as palavras a Deus. Então ele se lançou para ela e a abraçou, implorando para que ela não fosse embora. Ela recuperou a consciência e Tina apareceu diante dele, mas a calamidade dos raios não havia terminado. A onda final estava prestes a começar com o nascer do sol. Ela perguntou por que ele se importava tanto com ela. Ele revelou que a protegeria não importando o custo, mas Tina já estava ficando sem tempo. Por causa disso, ela desejou poder lhe dizer como se sentia, mas como nenhuma língua neste mundo poderia descrever seus sentimentos por ele, ela pediu que ele prometesse encontrá-la novamente e permitir que ela se tornasse seu espírito. Ele aceitou. Depois de deixar essas palavras, ela pediu para ele se transformar. Anlin recitou as palavras de transformação e se levantou contra as armas. Os restantes de seus parceiros começaram a se levantar, e as 3 espadas divinas finalmente estavam sob seu controle. Usando sua visão perfeita, ele localizou as fraquezas na formação e enviou o parafuso para cortar cada uma delas, fazendo com que toda a formação desmoronasse. Finalmente, ela lhe disse para sacar a espada divina, e ele apontou para os céus. O demônio finalmente despertou e ficou chocado por ele ter conseguido subjugar sua calamidade. Ela desejava sentir o osso de sua espada naquela pose. Então Zia gritou para incentivá-lo, e ele ativou o golpe que divide os céus. Com a luz brilhando intensamente após a calamidade, todos sabiam que haviam saído vitoriosos. Tina saiu de seu peito e lhe disse que iria lhe atribuir a missão final, que seria ir ao reino dos espíritos e encontrá-la nesta linha do tempo. Ela lhe disse para ser sério porque ele não podia falhar nesta missão, e ele prometeu que a cumpriria. Logo depois, ela começou a desaparecer, e Anlin chorou ao vê-la brilhar e se apagar. Nas semanas seguintes, o serviço de fãs individual de Anlin foi arruinado por seus amigos, e a espada divina o reconheceu, mas ele não conseguia extrair nenhum dos seus poderes, e seu sistema já não era utilizável. Pelo menos, ele ganhou muitas habilidades de raio, e embora tenha sofrido perda de memória, ainda se lembrava de Tina. Assista nosso próximo anime resumido. Até a próxima, meus caros mestres do enredo lendário.